Alô pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao CID Podcast. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente daquilo que vos temos vindo a mostrar. Isto porque hoje resolvemos trazer uma mãe de dois meninos com dislexia, é a Maria Gonçalves, que está aqui connosco. Ela já vos vai falar um bocadinho mais sobre ela e sobre o percurso dela e como tem sido vivenciado o diagnóstico de ambos os filhos dela e como tem sido esse percurso. E é isso, espero que gostem do episódio e que nos acompanhem. E vamos então passar à história que hoje temos para vos contar. Olá, muito boa tarde, Maria. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Maria, tenho 50 anos, tenho um filho de 20 e um de 9, vai fazer 10, ambos os dois com uma dislexia muito severa, e o mais pequenino ainda tem a parte do cognitivo também afetado, o que piora muito o desenvolvimento. Ele neste momento está na 4ª classe, não é? E ainda não adquiriu as competências da leitura e da escrita, que seria para a idade dele normal. E pronto, e tem sido assim uma vida cheia de surpresas, que tem os seus lados bons e maus. Quando é que começou a desconfiança de que algo se passava? Oi, então... Está-me a ouvir, Maria? O meu micro fechou. Está-me a ouvir? Eu estou a ouvi-la, não sei se me estará a ouvir a mim. Eu estou a ouvi-la. Ah, ok. Ok. Pronto, então começou, pronto, o João, quando eu estava longe de imaginar, no infantário o que me disseram era que ele era muito preguiçoso, que era o último a acabar as tarefas, e na altura eu e o pai, não é, achámos por bem, não é, já que vinha tanto, era tão apelidado de tão preguiçoso, nós não desconfiávamos de nada, não é, porque para nós ele até ali tinha tido, achávamos que tinha tido um desenvolvimento normal. Chegou a ir à terapia da fala, mas também ele não interagiu muito bem, a gente também deixou passar. E quando entrou na 1ª classe, não é? No final do primeiro período, ele não tinha adquirido quase conceitos nenhuns. A professora chamou, disse que não sabia o que é que se passava, mas que havia ali qualquer coisa. E pronto, e começámos o que se costuma fazer, não é? Ir ao otorrino, ir ao oftalmologista, fazer aqueles exames todos, ir a uma psicóloga, e pronto, lá vem o diagnóstico de uma dislexia severa. Ora bem, há não sei quantos anos atrás, ora bem, há 14 anos atrás, sinceramente não tinha ouvido falar de dislexia, e a dislexia dele era severa, não sabia muito bem o que fazer, como proceder, não é? Ele foi logo acompanhado com uma psicóloga, depois passámos para o Dr. Otávio Moura, para fazer reeducação disléxica, e na altura veio os relatórios, entregámos na escola, mas como estávamos numa escola privada, eles queriam muito trabalhar para o ranking, não é? Então, tanto o João como eu fomos ali crucificados, e eu acreditei um bocadinho naquilo que a escola dizia, não é? Ele tem que fazer 50 vezes uma palavra, eu punha-o a fazer 50 vezes uma palavra, às vezes até punha 100, não é? E a criança foi fustigada, eu estudava ao lado dele, ele sentava-se, eu estudava ao lado dele, porque continuava a pensar que era esse um método. Foi a pior coisa que eu fiz ao meu filho, não é? Porque ele hoje nem sequer pode ouvir falar de dislexia, e sofre ainda, tem uma autoestima muito, muito baixa, está no ensino superior, entrou através do contingente especial para deficientes, não é, que existe, mas continua a sofrer, porque ele foi um lutador, ele nunca reprovou na escola, nunca reprovou, na faculdade, está no 2º ano, as coisas estão a correr, acho que estão bem, está com 2 cadeiras atrasadas, mas nem sequer põe em questão nada. Agora tive aqui um tsunami, ele reprovou 6 vezes na carta de condução.
foi o primeiro grande entrave da vida dele. Ele sofreu muito com isso e agora está com uma pequena depressão de coisas passadas e que vem de trás da dislexia, dos amigos, de chamarem burro, dessas coisas todas que eu pensei que ele já tinha ultrapassado, mas elas agora com isto tudo vieram ao de cima. Até que ele me contou que estava-se, para substituir a dor interior, queimava-se, mutilava-se. Está num processo, está num psiquiatra neste momento e estamos todos num caminho com o Afonso. Eu não sei se querem que do João... Pode falar dos dois casos também aqui para... Porque o João sempre conseguiu, mas ele sente sempre muita inferioridade com tudo, quer que, porque tem entradas no cabelo, ele é um miúdo com 20 anos, mas que se sente inferiorizado e entrou em psicologia, só que depois ele tem mestrado também para concorrer, agora cismou que pode não entrar naquilo que ele quer, porque ele quer neurociências, e anda e batalha, e no ensino superior foram dadas todas as medidas, mas ele não as usa, porque me diz que não quer usar, além de que na Universidade de Psicologia do Porto foi tudo maravilhosamente bem. Sei que não acontece assim em todas as universidades, porque já não há lei, não é? No secundário não aconteceu nada disso, nós fomos também desde a escola privada, em que fomos completamente massacrados, porque eles trabalhavam para os rankings e o João não estava nos rankings, porque não tirava excelentes parabéns, e ingressamos no ensino público, onde simplesmente os professores uns diziam que não sabiam que ele era um aluno de necessidades educativas especiais, porque não tinham visto o e-mail. Eu de 15 em 15 dias estava na escola a ter uma reunião, não adaptavam os textos, às vezes não liam os textos, tinha que fazer os testes em sala à parte, raramente isso acontecia, porque depois quando se lembravam já estava a decorrer, e eu fiz 2 queixas da escola, à DGES, no qual me foi dado razão, mas não era isso que eu queria. O que eu queria é que eles aprendessem para o futuro, para os próximos meninos, não é? Eu lembro-me que na DGES chegaram-me a ligar e perguntaram porque é que fez tão tarde. Eu disse, porque acreditava na escola, porque estava a aprender este caminho e porque agora tinha um menino, não é? Que tem agora 9, mas quando era mais novo, que tinha um menino que também tinha problemas ainda mais graves e que queria ver alguma coisa mudada na sociedade, mais empatia nas escolas, mais entrega dos professores. Isso não aconteceu. Pronto, então, em relação a... Não notou uma grande diferença no acompanhamento, tanto no percurso na escola privada e na escola pública? Não. A escola privada ele simplesmente era massacrado, porque é como eu lhe digo, eu tenho um caderno que ele me deu aqui há dias onde tinha 50 vezes a palavra X, 80 vezes a palavra Y, e não é assim que se ensina um disléxico, porque erros ele vai dar sempre, ele tem que memorizar uma palavra, porque há palavras que ele nunca vai escrever bem, então ou ele consegue memorizá-la e vai escrever porque a memorizou, porque ele tem os fonemas todos trocados, ou então não vai, simplesmente não a vai escrever bem, não é? Por isso uma das medidas não podem contar os erros ortográficos. E quando passou para a escola pública, apanhámos um ou outro professor que sim, até tinham conhecimento um bocadinho do que era a dislexia e como é que deviam trabalhar, mas foi mesmo um ou outro professor, e isto estamos a falar desde o 5º ano ao 12º ano. Então o 10º, 11º e 12º foi horrível. O João estudou tanto, foi aluno de mérito, mas ele estudou tanto que mas ele queria provar que conseguia, e ele conseguiu provar. Ele tirou umas notas fantásticas e mas mesmo assim eles então no 10º, 11º e 12º eles não são aceitos pelos professores. Eu ainda não percebi muito bem porque eu estava sempre lá, eu perguntava à diretora da escola porque é que as coisas não funcionavam e ela só me dizia que sabia que parava num certo sítio, mas não sabia porquê.
a professora de ensino especial concordava comigo em tudo, mas depois quando passávamos para a prática as coisas não aconteciam. Não é? Havia sempre algum professor que não lhe dava mais tempo ou que o criticava em frente aos colegas, a dizer, não fizeste trabalho de casa porquê? Tu és o primeiro a ter que fazer o trabalho de casa porque tu tens um problema, pronto, só para não dizer que tu és burro. Portanto, tu tinhas de fazer, e eles faziam isto à frente já de um adolescente, não é? Estamos a falar de 10º, 11º e 12º. Agora passando para a realidade mais atual, do Afonso, que tem 10 anos. Que tem 10 anos agora, quando entrou no primeiro ano, eu já sabia, não é? Foi o mesmo infantário, porque eu não tenho queixa deles, também as pessoas, os docentes também muitas vezes não têm informação como tratar um autista, como tratar um disléxico, não têm. Depois há alguns que têm interesse em ir procurar, em buscar informação. Há outros que não têm. Os professores de hoje em dia, os mais novos, estão muito descontentes e nota-se, porque eles não querem saber. Com o Afonso, a professora dele é uma pessoa também de meia idade, mais velha. Ao princípio eu notei que ela estranhou, mas eu comecei logo a dizer na primeira classe que o Afonso ia ter dislexia, além de ainda não ter relatório, porque aqui faz só aos 7 anos o relatório da dislexia, não é? Mas eu, entretanto, já estava em contacto com o médico, já andava em terapia da fala, mas ao fim do primeiro período ela viu que havia ali um caso grave, não é? E começou a ser minha parceira, eu a ser parceira dela e ela a ser minha parceira também. Não tenho o que dizer da professora do Afonso, mas nós estamos agora aqui numa bola, numa redoma fechada, onde tudo correu bem. Nós fizemos o dia da dislexia, ela trabalhou com ele, ela pedia conselhos ao Dr. Otávio Moura como devia trabalhar, porque ele faz lá reeducação disléxica, como é que devia trabalhar com o Afonso, onde uma das coisas que eu me lembro de dizer, nada de corrigir erro, ou melhor, dizer para ele fazer 20 vezes a palavra X, nada de fazer ditados à frente dos outros meninos, ditados é uma coisa que não se faz, cópias também não, porque ele vai demorar muito, não é, a fazê-las, e a busca que ela também fez para saber mais do problema, e estes anos todos também que eu debrucei-me sobre, não é? Esta doença neurológica, e que tentei ver o que é que podia fazer para ajudar os meus filhos, não é? As coisas correram bem. Lá uma vez ou outra, professora de ensino especial nunca foram assim muito boas. Eu contratei uma depois de fora, a minha parte, mas tudo isto fica muito caro e é muito pesado para as famílias, porque nós não temos poucas ajudas e além disso também ainda há muita empatia. E eu lembro-me que na segunda classe houve 2 ou 3 miúdos começaram a dizer não te deixes copiar, não te deixes ver, tu és burro. E eu depois pensei, os meninos não sabem o que se passa, portanto eu tenho que os informar. Então fizemos uma aula junto com a professora para explicar aos meninos depois explicarem aos pais o que é que o Afonso tinha, porque é que o Afonso saía da sala de aulas para ir falar com a psicóloga, porque é que o Afonso saía da sala de aulas para ir falar com a professora de ensino especial. E pronto, até agora correu tudo muito bem. Neste momento ele vai na mesma para o 5º ano, o reter não vai fazer nada, porque ele tem um atraso de 2 anos ou mais, não é? Porque lá veio, não é? É uma dislexia severa, com o cognitivo também afetado, tem ali um espectro muito levezinho que afeta ainda muito mais. Já pedimos a reunião da EMAE em fevereiro, no qual eu tenho direito sobre o decreto-lei, para ver as medidas, uma turma reduzida, um tutor e um diretor de turma que soubesse um bocadinho daquele género de alunos. Prontos, ainda estou à espera dessa reunião. Resumindo, nestes anos todos eu não vejo melhoras no ensino. Pelo contrário, acho que neste momento eu contava com as coisas muito mais. Na escola primária é um sítio que a gente consegue controlar, se encontrar uma professora primária boa, não é? Foi o meu caso.
a professora é excelente, conseguimos ali as duas, ela aceitou as minhas dicas e eu aceitei as dela e com as outras pessoas que trabalham por fora com o Afonso entramos ali numa rede e tentámos trabalhar o Afonso da melhor maneira, não é? Mas ele agora vai sair desta rede e vai para uma escola grande com muitos alunos e onde já estamos a ter o primeiro entrave que não consigo marcar reunião com a EMEI porque já me deram 1001 desculpas, não é? Mas ainda não marcaram reunião e agora estou expectante porque efetivamente é muito importante que ele tenha um corpo docente que esteja pelo menos com a mente aberta para ter um aluno como o Afonso, porque senão não sei como é que vai ser, porque lá está, ele não adquiriu a leitura e a escrita, portanto para ele vai ser tudo muito mais demorado. Os professores no 5º ano, no primeiro período acredito que as coisas ainda vão correr mais ou menos, mas no segundo eles já não vão ter tempo para esperar, portanto nós vamos ter que arranjar técnicas, mas não me estão a dar abertura para eu ter essa reunião, não é? E para explicar, porque eu faço parte da EMEI como mãe, só que muitas vezes tentam nos dar a volta aí. Não sei o que quero que mais que diga, Bruna, porque eu tinha aqui muitas histórias tristes para contar. Então, esteja à vontade para isso. Nós também, o nosso objetivo em trazer cá os pais é também para contarem um bocadinho esse lado. A gente sabe que o ensino não está fácil. E Não. é muito importante sentirmos, por exemplo, no caso do seu filho, o seu filho Afonso, que vai agora para o 5º ano, mudar de escola, muda lá está essa rede, é muito importante que se sintam, tanto o filho como os pais, no caso, apoiados desde o início, não é? E a partir do momento em que não há logo à partida essa abertura, as coisas são muito complicadas. Não, eu para lhe dizer, eu estou desde fevereiro expectante, eu não queria entrar já com tudo, não é? Como queixar de gestos, não queria fazer já isso, não é? Porque eu queria dar, mas não me estou, daqui mais uns dias e não me estão a dar manobra, não é? Porque estamos a falar de uma reunião pedida em fevereiro e que ainda não aconteceu. Daqui a pouco eles começam a fazer a constituição das turmas e tudo o que nós temos para alinhavar tem que ser antes dessa fase. E nós não estamos chamados. E depois eu penso, e assim, eu posso dizer que fui uma pessoa que estudei muito o decreto-lei, vi quais são as minhas possibilidades. Logo no início do ano vou pedir uma reunião com todos os professores, com todo o Conselho Pedagógico, porque eu tenho direito a isso, para tentar fazê-los ver que o que é que se passa, porque eles recebem simplesmente um e-mail. Isto é um aluno de necessidades educativas especiais. Será que eles leem o relatório técnico-pedagógico? Não leem. Um ou outro é capaz de ler. Eu já, assim, no caso do João não leram. E disseram, e assumiram. Não li, eu recebi o e-mail, mas não li. Como é que isto é possível? Como é que nós chegamos a uma sociedade em que nós não estamos só numa sociedade para, eu vou dizer entre aspas, para os normais, que é o que eles dizem, crianças normais e os outros são anormais? Não, nós temos que ter uma escola, uma sociedade para toda a gente. Nós temos que estar abertos a todo tipo de crianças e ajudá-las naquilo no máximo que a gente possa, não é? Tenho um menino lá na escola, da escola Afonso, ele é autista não verbal, mas ele este ano foi parar às mãos de um professor, ele evoluiu imenso, ele já faz imensas coisas que não fez durante 2 anos com uma professora que o encostou a um canto, meteu-lhe os fones nos ouvidos, porque ele é sensível ao barulho, que acontece com muito, e prontos, ele esteve lá, não fizeram atividades nenhumas com ele e o menino não desenvolveu nada. Este ano ele já faz coisas que não fazia. Ele é não verbal, mas ele diz algumas coisas, mas ele agora de manhã já entra na escola e já diz bom dia às pessoas, pronto, ali um grupo restrito de pessoas. E eu pergunto-me... porque eu por acaso conheço a madrinha dele e uma vez a mãe a dizer, olha, esta é amiga da tua madrinha, e o miúdo evoluiu com este professor, que toda a gente, o professor fala assim muito alto, e toda a gente estava a dizer, ai, coitado do Tomás, vai ter como professor, mas o que é certo é que eles os dois, o professor
juntou-se à causa e estava ali a fazer milagres com aquele professor, com aquele menino. Portanto, mesmo aqueles autistas mais graves, às tantas soubessem um bocadinho de paciência, vou dizer paciência para não dizer outra coisa, que tivessem assim um bocadinho mais de atenção com estas crianças, elas desenvolviam muito mais, porque eles têm capacidades. Cada um nas suas capacidades, nos seus limites, mas eles têm capacidades. O Afonso, eu faz-me, este fim de semana foi o Dia da Criança, não é? E aqui o nosso município, de Famalicão, faz sempre no Parque da Cidade uma festa muito gira para as crianças, onde há várias atividades, e tem lá a escola rodoviária. Nós temos a escola rodoviária, onde eles tinham que ir fazer o exame de condução. E o Afonso virou-se para mim e disse: mamãe, aquilo vai demorar muito tempo, porque eu vou demorar muito a ler. E eu disse: olha, vais e pedes ajuda à senhora. E ele desenrascou-se, porque uma das coisas que eu não fiz com o Afonso, que fiz com o João, foi: eu estou a mostrar a minha causa. Eu já fiz o dia da dislexia, comecei pela turma, depois passei para a escola e já passei para alguns agrupamentos, sozinha, mas eu consegui fazer. E ele chegou à beira da senhora e começou a olhar para o papel. Ela viu que ele começou a olhar, porque ela depois chamou-me. E ele disse: olha, podes-me ajudar? É que eu sou disléxico. Ele não teve problema nenhum em dizer, ao contrário do irmão, que nós nunca, nem, porque há muita gente que tem medo dos rótulos. Eu já não tenho medo dos rótulos. As crianças são como a professora do Afonso diz, são fidirentos. E cada um tem direito à sua individualidade e nós temos que respeitar e as pessoas têm que ajudar. Não é tirar um ensino especial só porque querem ficar no quadro, para ficar no sítio XPTO, porque não querem ser deslocados, porque infelizmente é isso que acontece. Sim. E pronto, é uma luta diária, cansativa, porque eu já não tenho a idade que tinha com o João e que dei luta, não é? Mas eu vou continuar a dar luta e estou a ver que eu mudei de agrupamento, porque tinha que mudar, depois de ter feito 2 queixas e ter ganho. A presidente da escola, a diretora da escola, eu sei que ela me tem respeito, que ela costuma passar por mim e diz: a mãe que sabe tudo de dislexia. Eu disse: não, eu não sei, eu sei o que os outros sabem, basta as pessoas pesquisarem. Agora, o que me faz muita confusão é mesmo. Eu lembro-me que o João teve um professor de educação visual que foi o diretor de turma no 9º ano, em que era um rapaz novo, em que o senhor foi a pior coisa que me apareceu à frente. Ele não queria saber, ele estava sempre a criticar, a nível geral, não era só o João estava sempre distraído e eu dizia: mas qual é a parte que eles são disléxicos e têm déficit de atenção, qual é a parte do distraído que não está contemplado no relatório, toma medicação, é claro que a cabeça dele vai voar, mas era sempre a mesma coisa. O João também no 10º, 11º e 12º ano decidiu um método de estudo diferente, que foi só usar o livro. Ele fazia apontamentos no livro, sublinhava, riscava, era a maneira dele e tinha resultados. Porquê que sempre que eu ia a uma reunião ele tinha faltas? Porque não tinha um caderno. Se o método dele não era um caderno, era o manual. Mas os 3 anos nós fomos fustigados. Mas ele enlouquece. E eu dizia: mas ele tem resultados. Porquê que vocês continuam a fustigar uma criança que, se ele arranjou um método, eu olhava para o livro dele e efetivamente eu não percebia como é que ele se entendia. Mas se ele se entendia, porquê que nós temos que estar, só estamos ali para o padrão? Quem foge do padrão já não tem direito a estar ali? Já não tem direito a tirar 18? Mas ele tirava. Mas estavam sempre, eu passei 3 anos, ele não tem caderno diário, ele não tem caderno, ele não escreve. Ele escrevia à maneira dele, ele escrevia entre linhas, entre palavras em cima de palavras, não interessa, ele obtinha os resultados. E eu pergunto: porquê é que não aceitam que um aluno faça um método de estudo diferente dos outros? Porquê é que tem que ter manual, caderno, compasso, tesoura, pronto, vou dar aqui uns exemplos. Não, pode funcionar de outra maneira. E é isso que a nossa sociedade e os nossos docentes têm que estar abertos.
porque as pessoas, em relação à sociedade, efetivamente é uma sociedade sem empatia. Eu o ano passado fui no dia, eu acho que em abril, do autismo, o dia que se celebra o Dia Mundial do Autismo, eu juntei-me a uma associação que há aqui em Famalicão, que é Force Special, e era dar abraços com aqueles meninos com as placas, dar um abraço gratuito, e andava com um menino autista, que era verbal, e eu lembro-me dele se virar para mim e dizer assim: e o ano passado dei 50 abraços, este ano eu quero dar mais. Ou pessoas que não deixaram dar abraços. E estou a falar da voz, estou a falar. Porquê? Eu estou a falar, eu fiquei muito contente porque nunca tinha estado assim tão de perto com alguns meninos autistas e ter estado a conversar e um pegar em mim e quase que voei porque ele só queria correr. E gostei da ação, gostei daqueles meninos, eu não sei como é que eles se chamam, mas sei cá em todo o país, aqueles meninos que andam com aquelas placas e dizem dá-me um abraço e depois viravam e diziam, estava em inglês e português, não é? Andámos um grupo, espalhámos-nos, havia um menino vestido com um coração vermelho e depois havia 2 ou 3 autistas que conseguiam, eram verbais e conseguiam socializar minimamente, mas eu lembro-me do Afonso dizer assim, dá-me um abraço a um senhor, eram uns avós, não sei se tinham netos, mas eram avós, tinham cara, eram pessoas já, dás um abraço, e eles ficaram a olhar e seguiram em frente, e eu só dizia, que sociedade é esta? Onde é que nós estamos? Completamente. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Nós não somos todos iguais, nós conhecemos aí pessoas da nossa sociedade, pessoas altas que têm os síndromes, têm várias coisas e conseguem crescer, mas é à custa de muita luta, porque efetivamente estamos numa sociedade que não tem empatia por nada, porque eles esquecem-se que acidentes podem acontecer a qualquer uma. O filho, Deus me livre que não aconteça, mas o filho pode ir a passar a estrada e ficar tetraplégico, paraplégico, o que for, e as pessoas esquecem-se que lhes pode acontecer, pode-lhes bater à porta, não é? E é triste. Por isso é que essa parte já não. Pronto, claro que acaba por ficar chocada, não é? Essa situação da pessoa não dar a mínima importância para. É uma criança que está ali a pedir-lhe um abraço e a pessoa passa ao lado como não é comigo. É claro que surpreende e que choca e nós a mim tocou muito mesmo. Claro, e pomos-nos no lugar daquela criança e é horrível e podia ser um filho nosso, um irmão nosso, mais novo. A gente não sabe, não é? Mas pronto, essas questões da sociedade eu acho que às tantas ouvimos tantos testemunhos que parece que já nem nos surpreendem tanto. Mas a questão eu sempre pensei que na escola o diagnóstico fizesse alguma diferença e através de testemunhos como os vossos pais que percebemos que não chega de nada, não adianta de nada. Isso, porque dá muito trabalho, tem que preencher muitos relatórios, há dias em que têm que ir a reuniões e já estão supostamente de férias, que não estão, não é? Eles ainda estão a trabalhar, não é? Mas têm que se dirigir ao agrupamento porque têm a reunião XPTO e agora vão ter a reunião com o corpo a MIA, depois vão ter com o pedagógico, depois têm mais papéis para preencher e eu acho que os docentes de agora eles estão descontentes, tudo bem, nada contra, mas as crianças não têm culpa. Ainda mais quando estamos a falar de crianças especiais ou cérebros especiais ou que queiramos falar que são miúdos fantásticos, só precisamos de procurar aquilo que eles têm de bom, porque eles todos têm. Claro que nós sabemos como vai parar ali, mas podemos criar algo bom.
E eu estou um bocadinho, eu criei um blog que é tipo um desabafo, um diário, porque é para eu não andar eu no psiquiatra. Criei esse blog que até ultimamente tem estado meio parado, mas onde eu já pus lá algumas coisas, jogos. Eu tenho professores às vezes a perguntar-me, tenho mas nem sei o que é de fazer na aula de informática com ele. Eu disse, há tanta coisa, é só pesquisar. Eu tenho um desses posts, é links de coisas próprias para disléxicos. Eu pesquisei e consegui, porque é que os outros não vão pesquisar? E uma coisa que também me aflige muito, alguns pais, é por desinteresse e com medo de rótulos, mas há pais que não têm a mesma capacidade que outros, porque até nem têm computador em casa, porque ainda existe, não têm a literacia para conseguirem avançar mais um bocadinho, e ninguém os ajuda. E ninguém se não apanharem uma mãe ou um pai, porque normalmente o que eu agora já se começa a falar mais e os pais já começam a passar informação uns aos outros, mas até agora ninguém dizia nada. E esses pais, coitados, o que a escola dizia era o que era, e a escola nunca chamou um menino para ter um RTP, para ser... Os pais têm que ir à reunião da EMAE. Se não for o pai a impor, aqui, pelo menos aqui no conselho, que eu disse, eu faço parte do processo, ninguém me chamava para ir à reunião. E as decisões são tomadas e os pais não são chamados. Quem é que convive mais com a criança até uma determinada idade são os pais. Os pais em casa veem as falhas deles. E eu batalho por isso. Eu digo, não há ninguém que conheça melhor as falhas do Afonso do que eu. Mas eles não sei. Esta parte é a tal parte que eu paro e digo assim, porquê? Estamos no século que estamos no ano em que estamos. Eu tenho 2 filhos com idade, 10 anos de diferença, e as coisas não melhoraram. Gostava muito que alguém me explicasse. Maria, eu vou então parar a gravação agora. Ok. Vamos novamente. Era exatamente nesse ponto que eu ia pegar, Maria. A questão dos pais. E pegando também no vosso exemplo, para já, como é que foi... Como é que começou esse percurso, digo, no caso do seu filho mais velho, o João? Onde é que surgiu a desconfiança de que algo que se passava? Foi, lá está, no infantário, certo? Foi logo na primeira classe, a professora não sabia o que era, mas achou que havia ali qualquer coisa, porque os outros já estavam a começar a dizer as letrinhas e e o João não. O João não conseguia memorizar, não conseguia, e depois foi aí que nós fomos então, não é? Oftalmologista, otorrino, diagnóstico, estava tudo bem, terapia da fala. Na altura não seguimos por aí e depois chegámos ao Dr. Otávio, que faz reeducação disléxica, e onde o João, ao longo dos anos, foi melhorando muito. E depois foi fazendo aquilo um bocadinho que a escola mandava, erradamente, porque a escola não sabia o que estava a fazer. Eu lembro, o João ainda é do tempo que na 4ª classe fazia exame nacional e, portanto, ele podia pedir a ficha, aquela ficha, não é? Para ter mais tempo, aquelas coisas, não é? Levar um dicionário, não é? E a escola não sabia tratar. Era um colégio privado, não sabia tratar. E eu tive que pedir ajuda, não é? A uma psicóloga aqui, que convinha que fosse daqui de Famalicão, estivesse inteirada com o agrupamento para me fazer andar isso, porque as escolas privadas são linkadas depois a um agrupamento do público, não é? E para tratar havia já essa desconfiança da dislexia? Já tinham ouvido falar de algum caso? Até aí não, pois faltou-me essa informação, até aí não desconfiava de nada. O João foi o primeiro a dar o sinal. Depois, com o passar do tempo, tive uma cunhada minha que me ligou a dizer, está na Suíça, a dizer que a filha tinha sido diagnosticada com dislexia. Depois houve mais uma que também os pais não foram atrás do diagnóstico, depois mais tarde ela também foi diagnosticada com dislexia. Entretanto, com o Afonso eu já fiz o teste genético e o nosso caso é genético, não é?
por parte do pai, mas isso também não interessa pai ou mãe, é um caso genético, por isso é que eu dizia que o Afonso também ia ter, não é? E depois também veio aquela coisa, ele é o último a acabar os trabalhos, eu disse, pronto, eu não estou enganada bem aí também. O que eu não contava é que viesse uma bomba maior. E como é que foram recebidos os diagnósticos por vocês, pais, vocês, família? É assim, com o João eu desconhecia completamente o que era, não é? Fui pesquisar, fui saber, fui perceber o que é que eles não percebiam, porque é que as letras voavam, como eles costumam dizer, porque é que os fonemas, porque é que os sons para eles eram todos iguais. No caso do João a memória dele não era boa, era uma memória muito fraquinha, como o Dr. Otávio dizia, a gaveta dele de memória só abre um bocadinho, portanto ele tinha que estudar muito. Por exemplo, o Afonso já tem uma capacidade de memória um bocadinho melhor. É estranho, não sei explicar muito bem cientificamente, mas porque a gente lê um texto, depois faz as perguntas e ele responde ali tudo direitinho. O problema está mesmo neste momento é adquirir a leitura e a escrita, claro que com ele tudo demora mais tempo, não é? Estamos a falar de 2, 3 anos atrás, tudo demora mais tempo, mas eles desenvolvem com o Afonso, o diagnóstico veio porque eu já sabia. A única coisa que mudou é que eu expus-me a mim como mãe e expus o Afonso como criança com qualquer problema, que era para dar a conhecer aos outros, que era para ver se não aconteciam coisas como aconteceram ao João. O João teve bullying na escola 2 vezes, aconteceu 2 situações, uma foi mesmo física e a outra foi psicológica. E então, até agora, o Afonso ainda não aconteceu, mas o futuro agora é incerto, não é? E como eu disse, também o primeiro passo está a ser difícil de dar, porque não há meio de passarem para a frente com o primeiro passo. E de resto, a única coisa que eu fiz foi todas as terapias que estavam ao meu alcance financeiramente, não é? Porque infelizmente chega um momento que esgota, não é? Porque não dá, porque todas as terapias são muito caras, não é? Tudo que se faz, uma reeducação disléxica é um preço de uma consulta, de um psicólogo. Pediatra de desenvolvimento, eu consegui ir para o Hospital de São João, consegui que me reencaminhasse e foi até muito rápido. Como eu entrei lá na parte genética, foi rápido entrar na parte genética, eu não sabia, e depois a genética mesmo foi que me mandou para a pediatria de desenvolvimento. Neste momento, quantas terapias, mais ou menos, e especialidades é que os teus filhos são seguidos? Para termos mais ou menos uma ideia, isso é bem complicado aqui pela questão financeira. Como é muito complicado. O Afonso, neste momento, eu nem fiz contas ao João. O Afonso, neste momento, eu gasto 200 euros por semana em explicações, professora de ensino especial. Tenho uma vez por semana o doutor Otávio Moura, não é? Que é a reeducação disléxica. Tenho, terapia da fala, mas aí consegui, através da saúde escolar, consegui pelo Sistema Nacional de Saúde. E até agora só tinha 20 minutos, mas agora alteraram e agora já tem 40 minutos, porque eu antes pagava eu uma consulta e ele tinha mais 20 minutos, desde que passaram para 40, a menina, a terapeuta da fala também é um amor, não é? Porque depois nós vamos encontrando alguns anjos aqui pelo meio, não é? Que nos ajudam. E ela dá-lhe sempre mais um bocadinho, o Dr. Otávio também a consulta é de 1 hora, mas nunca é menos de 1h30. Mas eu com explicações, com medicação, que também não é barata, são 200 e qualquer coisa euros por semana. Logo, uma família que vive de ordenados, não é? Tudo bem que não são ordenados, não são salários mínimos, mas fica tudo muito complicado, mesmo muito complicado. A excluir férias, nós fazíamos 2 ditas vezes férias por ano, o ano passado nem fizemos nenhuma. Andamos por aqui pela primeira vez na vida, eu com 50 anos não fui de férias, mas não é isso que me deixa triste nem nada disso. O que eu quero é que os meus filhos tenham mesmo tudo aquilo que possa ser. O João anda em
em psiquiatra neste momento, por causa da parte que eu um bocado falei da mutilação, porque ele já tinha abandonado a reeducação disléxica, porque ele tinha adquirido já as competências essenciais e tanto é que entrou no ensino superior, mas agora teve a necessidade de ir outra vez para psicologia, de psiquiatria neste caso, já saiu da como eles chamam, a luz vermelha, red line, porque, como eu disse há um bocado, ele estava-se a automutilar, estava-se a queimar ele próprio, porque ele dizia que enquanto fazia isso, eu não sei muito mais desta parte do João, porque ele tem 20 anos. Logo, a psicóloga, não é? A psiquiatra falou-me, disse para eu que eu não tinha culpa de nada, não é? Porque como eu já chorei muito, como é que eu não dei por ela há 1 ano e meio que ela estava a fazer isto? Não dei. Não, eu sabia, havia momentos em que estava triste e eu levava para a tal carta de condução que custou muito a tirar. E para uma mãe saber isto de um filho é terrível. E depois ela só me disse, que eu disse, mas foi a carta de condução, e ela disse, não, está lá no passado, ainda tem a ver com dislexias, com colegas que o trataram mal, com professores que o trataram mal, e ele escondeu num saquinho muito bem escondido, e agora houve qualquer coisa que fez um clique e ele não está a saber lidar. E então a maneira que ele arranjou foi trocar uma dor por outra. Uma dor interior por uma dor física. Isto é terrível saber uma coisa destas, não é? Porque é qualquer coisa que... E agora ele tem 20 anos e ele só me conta aquilo, conta-me muito pouco. Conta-me muito menos que aquilo que eu queria. Eu tento sempre saber, ainda agora está a estudar para os exames, está a dormir mal, eu ando ali em cima, mas já pediste qualquer coisa para dormir, mas não quero. Porque agora também estamos um bocadinho com, não é? Ele diz que não quer nada, não quer tomar nenhum tipo de comprimidos para dormir, não é? O Concerta ele toma, mas eu até já lhe perguntei, que ele tem que perguntar, porque ele ainda não perguntou à psiquiatra, mas eu acho que ele até, isso pode ainda deixar mais deprimido, não é? E às tantas ele vai ter que parar, não sei. Eu perguntei, porque ele ontem, por exemplo, não dormiu, e isso está-me a deixar assim um bocado preocupada, mas ele tem 20 anos e eu já não posso intervir mais, não é? Porque agora eles só avisam se ele faltar a uma consulta, tem consultas todas as semanas, só avisam se ele faltar, ou se ele entrar outra vez numa coisa que eu nem quero verbalizar, não é? Entrar outra vez no fundo do túnel e Deus me livre. E eles disseram que ele já saiu dessa fase e que pronto, ele agora debatia-se com algumas coisas, mas não sei muito mais. Agora, da parte do João, não sei. Portanto, eu com o Afonso eu estou a tentar fazer tudo ao contrário, a expor, que é para ele saber, para ele ter a capacidade de chegar a algum sítio e dizer, eu tenho um problema, não consigo ler, ajudem-me. E penso eu que estou a fazer bem, sem saber se estou a fazer bem, mas eu tenho ajudado até agora. Vamos ver o futuro, não é? O futuro assim dirá. Então, de conquistas, quais é que foram assim as maiores conquistas que a Maria nos diria que os vossos filhos já alcançaram? Quais é que foram assim as conquistas que mais vos marcaram? Ora bem, para mim o secundário do meu filho foi fantástico. Ele foi um aluno de excelência, nós somos contra os prémios de excelência, atenção. Mas, porque eu acho que não deviam ser notas, um número que dita se é bom aluno ou não, e sim as ações deles, não é? Se ajuda ao próximo e essas coisas todas que todos nós nos debatemos todos os dias e tentamos. Mas ele conseguiu. A carta de condução para ele foi uma frustração, mas ele conseguiu tirá-la. Portanto, é um bom condutor, não tinha nada a ver, porque ele sabia tudo, só que chegava e empancava. Não é? E eu ter entrado no ensino superior para mim foi algo fantástico. O Afonso, todos os dias me vai surpreendendo com as coisinhas. Eu ainda agora estava a dizer que eu até tirei uma fotografia e pus nas redes sociais,
que ele tinha que usar uma palavra, luz e mais qualquer coisa, a luz dos meus olhos, tinha que fazer uma frase com a luz dos meus olhos. Ele escreveu com erros a frase, mas a frase no texto foi: a luz dos meus olhos são a minha mãe. E a professora pôs chão e fez um smile, porque ele está muito dependente de mim. E ele vai conquistando, eu noto que ele está a adquirir vocabulário, com as terapias ele tem andado, o ano passado houve muitos avanços e recuos, que é normal, não é? Mas neste momento ele está a andar e eu noto que ele quer andar, ele está-se a esforçar. Porque eu digo-lhe ao Afonso, tens que te esforçar, porque depois quando chegares ao 5º ano pode haver, tens que te esforçar o máximo para conseguir ler, nós no verão vamos ter que ler muito, porque tens que conseguir ler o que está no quadro, depois temos que arranjar um método, sei lá, tirar uma fotografia, por exemplo, do que está no quadro e depois passar em casa, não sei, era para isso que eu queria essa reunião com os professores. Mas o que eu queria principalmente, que não está a acontecer com o mais velho, com o mais novo sim, porque ele para já ainda é pequenino e para já eu consegui colmatar todas as necessidades dele, é ele ser feliz, e efetivamente o Afonso, eu sei que é uma criança feliz e para mim não há nada, um ser humano se for feliz no futuro vai ser uma pessoa maravilhosa. O João não, o João neste momento não é um adulto feliz, mas espero que venha a ser. E espero que brevemente ele consiga encontrar todo o seu equilíbrio, todo o seu eu e consiga tirar aquilo que ele quer e consiga atingir os objetivos dele, porque ele põe a fasquia muito lá em cima e isso assusta-me. Porque ele põe, eu não preciso de lhe dizer nada, eu não lhe preciso dizer João estuda, porque ele próprio já põe essa fasquia nele. E então a única coisa que eu queria é que eles fossem muito, muito felizes. Estamos mesmo a terminar e eu não queria que terminássemos sem que a Maria falasse um pouco mais sobre o seu blog, que também já foi aqui mencionado. Nós vamos deixar um link na descrição também para que acompanhem o seu trabalho, que eu acho que é muito bom. Queria só que nos falasse um bocadinho de como é que apareceu essa ideia, qual é que foi o seu objetivo e o que é que tem sido a sua força para continuar a trabalhar com esse projeto. E É assim, o objetivo na altura do blog foi mesmo, na altura foi mesmo denúncia de algumas coisas que se passavam nas escolas. O que se passava com o João, porque a história era do João. Eu não compreendia daquilo que nós já falámos, como é que podia acontecer, como é que certas coisas podiam acontecer. E outra parte foi buscar informação e pôr lá. Porque se houvesse, eu pensava assim, se houver uma ou duas pessoas que vão ler certos posts que eu ponho, vou ajudá-los. E eu sei que ajudei. Eu tive telefonemas de colegas a dizer: olha, há uma colega minha que quer falar contigo porque leu e está um bocado perdida, não sabe como é que há de pedir uma reunião à MAE, o que é que ela faz, o que é que eu devo fazer. E então eu pus-me, eu fui por aí. E depois também uma questão de desabafo psicologicamente. Com estas terapias todas, com este dinheiro que eu gasto neles, eu tirei tudo de mim. Eu não ando no ginásio, que andava, eu anulei quase tudo. E então uma das coisas que eu arranjei foi este blog. Eu ao escrever, o que também está no blog, uns trabalhos manuais, mas isso começaram há pouco tempo, que eu faço, também com o intuito de vender, mas que me faz muito bem à alma eu estar ali a trabalhar. E então, entre escrever algumas coisas, dar informação de algumas coisas que eu sei, não é? E se conseguir ajudar, o meu intuito é mesmo, se eu conseguir ajudar uma ou duas pessoas, eu já vou fazer a diferença. E se houvesse mais pessoas a fazerem coisas dessas, nós de certeza que daqui a uns anos vamos conseguir mudar esta mentalidade que ainda, infelizmente, é muito patente no nosso país, porque há países que estão muito à nossa frente, não é? E não precisamos de ir para países suíças, bélgicas, os países de holandas têm progressos
eles não têm medo de andar para a frente e recuar, eles erraram, olha, vamos meter o computador não funciona, vamos para trás. Nós não, nós estamos a meter agora o computador na escola, que é uma estupidez, não é? E porque não há internet, porque não há computadores em condições, porque não há... E pronto, e o blog foi um bocadinho, veio daí, está um bocadinho parado ultimamente, porque eu estou com muito trabalho, sou contabilista, e estou mesmo com muito trabalho, está um bocadinho parado, e porque também está um bocadinho parado, porque também se for para lá eu tenho medo daquilo que vou escrever. E então, pronto, o blog foi mesmo ajuda a várias questões, tentar ajudar alguém, não é? Coisas que aconteceram na realidade, tem lá a história de um filho de uma colega minha que aconteceu o ano passado, foi qualquer coisa de surreal, e aconteceu o ano passado numa escola, noutro agrupamento, mas aconteceu aqui numa escola em Famalicão, e vai tendo informações que eu vou tendo, tanto da legislação, como jogos, como desabafos. Não sei se respondi àquilo que queria. Sim, sim. E última pergunta. O que é que a Maria gostava que lhe tivessem dito a si, ou o que é que diria a outras mães no início do percurso? Eu diria para não terem medo dos rótulos, porque há muitos pais que ainda têm medo dos rótulos e atrasam os diagnósticos dos filhos e isso só prejudica a criança. E gostava que me tivessem dito isso a mim, porque a mim ninguém me disse nada e eu fiz aquilo que a escola disse na altura e eu pensava que estava a fazer o correto, não é? Eu sacrifiquei o meu filho ao máximo. Ele estudava sábado e domingo toda a tarde porque ele tinha que adquirir as competências que estavam a exigir. E não era esse o padrão dele, não era essas as competências que ele tinha que adquirir. Ele tinha que adquirir outras, que era para depois chegar àquelas. Eu estava 2 passos à frente e ele tinha que estar 2 passos atrás. E eu gostava na altura de ter apanhado alguém que me dissesse isso, tens direito a uma reunião da EMEI para pedir medidas que ele não teve, talvez porque estivesse num privado e as coisas lá não funcionam igual, porque não há lei para os privados, e pronto, e é isso que eu peço aos pais. Não atrasem os diagnósticos, não tenham medo, porque o que depois temos que fazer é arregaçar as mangas e lutar por eles, porque são nossos filhos e nós somos guerreiros e guerreiras e temos que ir em busca, porque ninguém nos vai dar nada, ninguém nos ajuda, portanto nós pais temos que nos unir cada vez mais e criar ações para que os nossos filhos cheguem onde têm que chegar. Cada um tem o seu percurso e nós temos que saber qual é o percurso dele e temos que fazer com que eles cheguem lá, não é? Não interessa se vai para o ensino superior, se vai para um ensino privado, se só fica num lar, como alguns ficam, mas tentar que eles, é o que eu disse há um bocado, sejam felizes. Muito obrigada, Maria. Obrigada por ter aceito o meu convite e pelas suas. E é isso, pessoal. Vamos então deixar o blog da Maria aqui na descrição do vídeo. Caso também nos queiram contactar, gostassem de participar aqui num dos nossos vídeos, comentem, enviem-nos e-mail, têm os nossos contactos na descrição do canal. E é isso, mais uma vez obrigada. Obrigada, eu, e prazer, Bruna. Mais uma vez já falar, quer dizer, já escrevemos algumas vezes uma ou outra, portanto, obrigada por eu ter podido, não partilhei, há muita coisa para partilhar, são muitos anos, mas espero que de alguma maneira consiga consciencializar algumas pessoas que isto não está bem, não é como se costuma, não, agora já se fala muito de inclusão, mas a inclusão ainda não existe, estamos muito longe dela. Obrigada.